Oi pessoal, tudo bem? Eu vou montar aqui com vocês um modelo com esse cabedal, dando todas as dicas e os pulos do gato que eu uso para facilitar essa montagem. Essa peça ela é mais glamurosa, né? Mais chique, então sempre tem procura, principalmente para ocasiões especiais. Esse par, por exemplo, vai calçar uma noiva na sua festa de casamento. Tô montando para essa ocasião. E se você gostou da ideia, deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem participar da nossa comunidade Chinelarte. A gente sempre traz dicas e novidades no assunto. Ah, e comenta aqui também para mim se você tem muita procura desse tipo de modelo, com cabedais e apliques já prontos. Assim eu posso trazer mais dicas e truques que uso nesse estilo de chinelo, tá? Então, eu vou usar aqui o meu par de cabedal. Eu vou trabalhar no chinelo top, tá? Então, eu vou gastar um pouquinho mais de linha, porque a correia é um pouco larga, um pouco mais larga, né? Eu vou aplicar na Havaiana top. Eu utilizo aqui também manta de strass para fazer o acabamento depois do cabedal. Eu vou utilizar o fio de seda de 1 milímetro, fio encerado, rabo de rato, não sei como que você conhece. Eu tiro direto no rolo, mas para cada pé vai dar, em média, uns 3,20 metros, mais ou menos, tá? Para cada pé, porque é o chinelo top, a correia mais larga. Se fosse um chinelo slim, aquele da correia fininha, não ia dar 3 metros, ia dar uns 2 metros e pouco, 2,5 metros, mais ou menos, para cada pé. Como essa correia é mais larga, vai uns 3,20 metros em cada pé, tá joia? Para facilitar passar o fio, eu utilizo uma agulha de tapeçaria. Essa aqui, se não me engano, é tamanho 14. E na mantinha de strass, eu gosto de dar uma sujadinha com abrascoplástico, com cola de contato, para dar mais firmeza, para essa manta não ficar saindo do lugar. Para fazer a aplicação do cabedal, eu gosto de utilizar esse alicate vazador, alicate furador. Ele tem várias espessuras de furo, ó. Esse aqui, se você quer investir no ramo dos cabedais, em modelos com essas peças, esse alicate é uma super aquisição para você, porque ele facilita muito e ele faz um furinho bem certo, sem risco de estragar a sua correia. Se eu usasse aqui, de repente, uma ferramenta que não fosse ele, eu poderia rasgar além do que eu preciso. Eu preciso fazer só um furinho bem certinho. Então, é legal que você tenha ele aí. Um alicatinho, né, para facilitar tirar e colocar a correia, se for preciso. E vamos começar aqui o nosso modelo. Eu vou pegar o meu cabedal e vou posicionar na minha correia, dessa forma, para ver onde que eu vou fazer o furo da frente, para pôr o meu pininho da frente. Para mim saber bem certinho onde que eu vou colocar, essa malinha aqui que passa por baixo, ela tem que estar bem no meio, ou o mais próximo possível do meio da minha correia. Ó, aqui tá mais ou menos no meio e pra cá também. Então, vai ser ali que eu vou furar. Se você tiver meio insegura de furar direto, pega uma caneta e faz uma marquinha. Aqui eu vou usar esse marcador permanente aqui, que é mais fácil de deixar a marquinha, né? Ó, eu marquei ali. É onde eu vou fazer o meu primeiro furo. Se você tiver mais segurança, pode só olhar onde que é e furar, tranquilo, né? Eu vou utilizar, ó, o mais fininho, o segundo mais fino. Tem outros mais grossos ali. Eu vou utilizar esse aqui. Eu poderia usar o terceiro também, dá certo. Só que eu gosto que esse cabedal entra bem justinho. Ele vai dar um trabalhinho pra entrar, mas eu prefiro o segundo pininho aqui, tá? Mas o terceiro também dá certo. Eu venho com o meu alicate, posiciono bem aqui na frente, ó, onde eu marquei, e vou fazer o meu furo. Bem firme, com a mão bem firme, para na hora de apertar o alicate não sair do lugar. Ó, eu vou usar aquela agulha que eu falei, que eu tenho aqui, só para mostrar para vocês o furo, ó. Vai ficar assim. Ai, parece que tá um pouquinho pra frente. É porque a parte de baixo dessa pedra, ó, ela é maior pra frente. Então, se eu colocasse muito no meio, ó, se eu fizesse o furo no meio, ia aparecer a ponta aqui da correia. Por isso que ela tá um pouquinho pra frente. Por isso que é bom você posicionar aqui e ver onde o pino vai encostar para poder tá fazendo seu furo. Feito o primeiro furo, eu vou passar o pino por ele. Eu gosto de fazer um a um os furos, para ir marcando um a um
para que fique o mais certinho possível. Ó, entrou. Eu vou posicionar essa pedra da frente para que ela não... Ó, porque às vezes você coloca, ela fica meio assim. Aí, a hora que você esticar, vai ficar um pouquinho torto. Então, posiciona bem certinho esse biquinho da pedra. Se não for de biquinho, você posiciona ela bem alinhada aqui na frente para poder fazer as outras marcações. Aqui, ó, como eu tenho as letrinhas, eu posso usar as letrinhas de referência. Não preciso ir marcando com a caneta todas as vezes, né, ó. Eu confiro aqui de novo e vou furar pra cá agora. Ó, o meu próximo furinho vai ser nessa primeira letra A. Um exemplo que eu tô dando, eu não quero marcar agora. Então, eu já sei que vai ser na primeira letra A ali, venho e faço meu furo nela. Ó, feito o furo, eu já passo o pininho que vai ficar ali. E vou fazer o último furo desse lado. Agora, é entre as duas últimas letras. Feito o furinho, eu já passo o pininho dele ali. A top, ela é um pouco mais difícil de colocar os pinos pra dentro, tá, gente? Ó, vai ficar meio no meio do caminho, tem uns pininhos que são mais curtos, mas dá certo. Vai com jeitinho que dá certo. Ó, esse lado já tá pronto. E a minha pedrinha aqui tá bem ajeitadinha, né? Agora, eu vou vir pra cá. Ah, aqui eu não tenho as letrinhas. Você pode fazer no olho, né? Ver onde que deu aqui, ó. Ah, entre esses dois risquinhos. Ou pode vir com a caneta de novo. Se você achar que fica mais seguro, você vê ali onde o pininho encosta, né? E marca com a sua caneta. Ó, uma marquinha de nada, é só para eu ter uma base e uma segurança maior para fazer o meu furo. Passo ali o pininho. E marco o último, esse eu vou marcar só no olho mesmo, ó. Eu marco aqui, encosto o dedo próximo. E passo o pininho pelo furinho, né? Ó, tá aplicado. Eu já vendi modelos somente com o cabedal aplicado. Isso é gosto do cliente, né? Mas aqui eu vou dar um acabamento com a malinha, né, de strass, com a manta, e o fio de seda. Aqui, olha, como eu disse no início, a malinha tá bem quase no meio da correia, ó. Dependendo do cabedal, essa malinha sobra, então, você tem que prestar atenção nessa posição da pedra da frente. Eu vou tirar essa correia daqui agora. Ó, você segura, cuidado para não arrancar as pedras, né? Você segura no pino aqui da frente. E aqui atrás não tem tanto perigo. Só puxar. E tá tirada, né? Aqui é a parte de fora e aqui é a parte de dentro. Eu gosto de começar a trabalhar pela parte de dentro. Porque eu acho mais fácil para sair aqui, mas isso é a gosto, né? Você pode começar do jeito que você quiser, mas independente de como você comece, é legal que você enrole o fio sempre pra frente do modelo. Por quê? Porque se você for com a linha pra frente, fica mais fácil fazer essa volta aqui. Fica, eu acho, né? Isso também é uma coisa bem pessoal. Mas como eu disse, eu tô trazendo as dicas que eu uso aqui para facilitar o trabalho. Então, eu vou começar aqui por dentro, pelo lado de dentro da minha correia, e vou estar enrolando sempre pra frente do chinelo, tá bom? Vou pegar aqui minha mantinha de strass e a minha linha agora, pra começar esse trabalho. Ah, detalhe, ó, aqui, como eu disse, eu já tenho cortado, mas como que eu tirei essa medida? Eu peguei aqui a minha fitinha métrica, né, uma reguinha, qualquer coisa que você usar pra medir aí, e vou posicionar encostado lá no pininho, ó. Eu encosto lá no pininho, pra mantinha ficar bem, pra não ficar espaço com linha aqui, eu acho mais bonitinho o strass por baixo, até um pouquinho, né? E vou medir aqui, ó, bem encostado no pininho, até o final dos desenhinhos da minha correia.
Aqui deu 5,5 cm. 5,5 cm. Eu tenho aqui meus 5,5 cm. Só que o lado de fora da correia, ele vai dar um pouquinho além. Sempre dá. Ó, aqui já deu 6. Então, vai ser coisa de uma carreirinha de diferença, mas que no final, a hora que você tá enrolando, essa uma carreirinha dá uma super diferença. Então, aqui, olha, eu tenho uma fileirinha a mais e uma fileirinha a menos, né? Essa menor eu vou usar pra dentro e essa maior eu vou usar do lado de fora, onde eu tenho as letrinhas, combinado? Vou posicionar aqui, olha, só pra eu tirar uma referência. Posiciono lá no pininho, a minha mantinha, ó. Tá bem lá no círculo. Gente, isso é a gosto. Eu gosto de começar aqui. Mas se você prefere começar aqui, por exemplo, não tem problema. Você mede até onde você tem o hábito de começar, tá bom? Eu que gosto de ficar bem cheinha aqui. Eu gosto de fazer assim. Daí, eu posiciono a minha mantinha e veja, ah, tá lá na bolinha mesmo, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, um furinho. Sem dar muita margem de sobra, não. Eu não gosto de enrolar fio antes da manta, não. Ó, eu fiz o meu furinho. Vou vir aqui com o meu fio de seda e colocar na minha agulha de tapeçaria. Vou vir com essa agulha de baixo pra cima, ó, uma vez. Aí, eu laço a correia e venho de baixo pra cima de novo. E fez uma barriguinha, né? Eu deixo essa barriguinha folgada por enquanto. E passo a agulha mais uma vez nesse furo e dou uma laçada agora pro outro lado, pra fazer uma barriguinha pro outro lado. E ficou desse jeito aqui. Essa pontinha, eu deixo ela com 1 centímetro mais ou menos, ó, desse jeito aqui já tá legal. E deito ela aqui pra frente. Agora, eu vou ajustar essas barriguinhas aqui. Eu vou puxar aquela primeira barriguinha para firmar a segunda. Aí, eu vou pegar o meu fio e puxar para firmar essa primeira, para ficar assim, ó. Daí, eu tenho um desperdício zero de fio aqui. É pouca coisa, mas se você deixar um pedação aqui sempre, tá tirando sempre 3, 5 centímetros de cada pé que você for fazer, no final dá um montante considerável, né? Então, ó, ficou assim, eu não preciso cortar nada, que isso aqui eu vou deixar por baixo da minha mantinha. Essa é a hora que eu venho com a minha brascoplástica, a minha cola de contato. Vou dar só uma sujadinha. Ó, tá vendo? Só uma sujadinha mesmo. E deito aqui essa pontinha de fio e já posiciono a minha manta. Nossa, mas não vai enrolar nada. Não, vou dar uma passada só de fio aqui no início, ó. Lembrando que eu vou enrolar pra frente. Então, ó, eu vou vir com a linha de lá pra cá, pra ficar mais fácil aqui na curva. Então, eu vou dar uma enrolada aqui, somente uma. Aí, aqui, olha, eu dou uma puxadinha bem suave na correia, pra essa manta deitar mais pra trás possível que der. E venho enrolando, ó, uma passada por cada espaço dessa manta de strass. Sempre atenta aí ajeitando, se ficou torto, se tá torcendo, você vai passando, ó. Você vai passar o fio bem firme, mas sem apertar. Porque se você apertar aqui, vai lacear essa correia e vai ficar largo no pé da cliente, não vai ficar legal. Então, você passa de uma forma que não fique folgado, porém, não aperta para ceder a borracha da correia, ó. Bem firme. Você tem, assim, não tem tanta segurança de fazer esse trabalho, começa na top, porque a slim, ela enlarguece mais fácil, a borrachinha dela é mais sensível, né? A top, ela é mais resistente, então, para fazer isso aqui é legal. E aqui, olha, você vai enrolando uma passada em cada vãozinho da manta, sem apertar, deixa bem justinho, mas não aperta. Aqui, gente, eu vou fazendo devagar, porque a câmera tá bem em cima, senão eu jogo essa câmera longe, né? Ó, e como eu falei, a mantinha morreu debaixo do cabedal, ó. Não ficou aquele pedacinho de várias voltas de linha. Eu gosto dele assim, ó, bem justinho, com o mínimo de fio depois da manta possível.
Aqui, olha, eu vou dar uma passada entre a manta e o cabedal, e aquele primeiro pininho, e só. Agora, ó, eu venho na diagonal para chegar nesse primeiro espaço. E encaixo o meu fio ali, ó, tá vendo? Aqui ficou na diagonal. E vou dar quantas voltas o meu cabedal permitir ali. Ó, a segunda. Vou tentar uma terceira. Aqui, você pode apertar menos ainda, porque o cabedal ele já tá seguro pelos pinos, é só para dar um acabamentozinho, né? Não aperta muito, porque às vezes conforme você apertar, esse fio encosta demais no pino e fica forçando o pino, faz com que ele possa vir a quebrar. Então, você só passa mesmo, ó. Agora, eu vou na diagonal de novo e só vou passar esse fio aqui. Ó, esse espaço tá menorzinho, então vai caber só umas duas passadas, ó. Duas passadas e vou pro meu próximo espacinho. Aqui cabe uma terceira. Ó, 3, e vou pro próximo. Aqui no meio, ó, eu não vou passar, porque ele tem uma pedrinha ali, né? Uma pedrinha de strass, e é soldado. Se eu passar um fio ali, eu posso forçar isso aqui e também fazer com que essas peças soltem. Por isso que eu passo só onde tem um espaço mais seguro para eu tá passando, né? Agora, aqui, como eu tô na curva, o espaço é bem maior, então eu posso enrolar, não apertando, mas eu posso enrolar mais vezes, né? E sigo enrolando até ver que tá bom, né? Você vai tampando aqui, até você encostar ali na base da pedrinha da frente. E por que que eu enrolo pra frente? Porque quando a gente vem pra frente, a volta fica mais fácil pra virar pro outro lado, tá vendo? Se eu tivesse enrolando ao contrário, se eu tivesse enrolando assim, aqui eu ia parar pra esse lado que a distância é maior pra eu fazer essa mudança de direção. Por isso que desse jeito aqui, fica mais fácil de fazer essa curva. Ó, aqui pra mim já tá bom, ó. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com o fio, ó, e só vou começar a enrolar do outro lado. E vai ficar assim, ó, aqui atrás. Aqui na frente, eu gosto de colocar a mesma quantidade ou, no máximo, uma passada de diferença só. E, do mesmo jeito, os outros espaços. Por exemplo, aqui, olha, eu enrolei 3 vezes. Eu tento enrolar 3 vezes nesse aqui também. O próximo já foi só 2, então, eu tento colocar só 2. 3, 3, daí eu vejo quantas vezes eu enrolei aqui e tento enrolar o mais próximo possível aqui também, para dar o mínimo de diferença possível. Coisa artesanal é impossível ficar idêntica, igual, mas a gente tenta, né? Tenta chegar o mais próximo que der aí. Então, aqui, olha, eu enrolei 2, 4, 6, 8 vezes. Então, aqui eu vou tentar pelo menos as 7 vezes, né? Ó, 3, 4, 5. Você vai ajeitando assim, ó, empurrando com a mão, se for preciso. 6. Lembrando de não apertar, tá, gente? Aperta o mínimo possível isso daí. E não deixa frouxo. Se ficar frouxo, vai puxar o fio, né? Então, ele tem que ficar justinho, mas sem apertar a peça ali. E a minha 8ª laçada. Ó, 8, né? Outra dica muito importante, o fio aqui atrás, ele não pode ficar um sobre o outro, senão vai machucar, vai incomodar. Então, você vai sempre prestando atenção aqui, se não tem um sobre o outro, eles têm que ficar sempre um do ladinho assim, bem bonitinho, né? Então, aqui, olha, eu já fiz as 8, como eu tenho daqui, eu vou pro meu próximo, que são 3. Se não der para fazer igual, você faz aí um a menos ou um a mais, não tem problema. O importante é não ficar um lado bem cheio de fio e o outro dando aquela diferença que a gente de olhar vê que tá diferente, né? Aí não fica legal.
E aqui, por exemplo, ó, aqui tava mais largo, a pedrinha tava mais longe, deu 3 passadas. E do outro lado, que tava mais justo, deu só 2. Mas olhando assim, a diferença é irrelevante. Então, você tem que ir vendo e o que que tá pedindo a sua peça aí. Que se eu deixasse só com as duas, esse espaço aqui, a malha dourada ia aparecer mais do que do outro lado. Então, é melhor que fique aparecendo menos, porque como é tudo branco e o douradinho ia sobressair, então é melhor que a tonalidade, né, o dourado, fique mais equilibrado aqui. E o meu último, né, eu vou colocar 3. Aqui eu vou puxando do rolo, né, como eu falei. Aqui eu vou colocar 3 passadinhas. 3, terminei, né? Agora, eu vou lá pra depois dessa pedra. Aqui, ó, entre a mantinha e o cabedal, eu tenho uma passada. Então, eu vou dar uma passada pra poder começar a colocar a minha mantinha de strass. Eu dou aquela sujadinha de Brascoplast, uma colinha de contato, né? Ah, se você vê que foi muito, não tem problema. Você pega aí um papelzinho e dá uma limpadinha, ó. Aqui tinha um pedaço de cola que tava meio ressecado, eu tirei ali. E vem com aquele pedacinho, né, um pouquinho maior, uma fileirinha maior, porque agora eu tô do lado de fora, e posiciono ali, ó. Eu deito em cima da cola e chego ele lá na frente, ó. E vou começar a enrolar, né, do mesmo jeito que eu fiz ali. A primeira volta que você der na manta, você pode dar uma apertadinha, um pouquinho mais do que você tem apertado pra trás, só pra firmar. Mas depois disso, você volta a enrolar justo, sem apertar. E termina de enrolar até o final ali. Sem apertar. Ó, terminei, né? Não vou dar nenhuma enrolada ali, vou vir com o meu alicate e vou fazer um furinho, pra eu prender o fio ali. O mais próximo, quase debaixo da manta que você conseguir. Ó, tá vendo? Bem em cima da manta. Por quê? Porque com o uso, isso aqui vai cedendo e vai ficando longe. Então, você faz quase lá embaixo mesmo, dá uma puxadinha assim, ó. E ainda assim, ó, não tem espaço pra eu enrolar. Ainda assim, eu vou enrolar 2 vezes aqui, ó. Enrolo 2 vezes, seguro aqui com a mão e vou cortar o pedaço. Que o meu, como eu falei, tá no rolo, né, o fio. Ó, 1 palmo mais ou menos de fio. Com as 2 passadas, eu dou um jeitinho de achar o meu furo ali embaixo, ó. Achei. Aí, eu vou passar o fio lá por baixo, né, de baixo pra cima. E vou puxar. Agora, eu venho aqui, ó, pro outro lado. Passo a agulha aqui de novo, ó. A minha primeira passada tá de um lado, eu vou laçar pro outro lado. E puxo. Aqui, ó, eu já lacei pros 2 lados, né? Só que a primeira laçada em cima, ó, tá vendo que ela não aparece? Porque foi da volta toda, né? Então, eu vou laçar mais uma vez pra lá, só pra ficar igual a parte de cima. Pra não dar tanta diferença ali. É uma diferença mínima, né? Mas é coisa bem minha mesmo, né? Pra ficar igual a laçadinha. Ó, pronto, agora sim ficou do mesmo jeito pros 2 lados. E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha agulha de tapeçaria, bem delicadamente, eu vou entrando com ela por baixo disso aqui. Até onde eu conseguir sair com ela lá em cima, lá na frente, deixando aqui a pontinha dela. Por quê? Porque eu vou passar a linha aqui de novo. E vou puxar a agulha lá na frente, pra pôr essa ponta aqui pra dentro. Ó, tá vendo? E pronto, aqui, ó, eu dou uma puxadinha e vou cortar o excesso. Ó, ficou uma pontinha ali, né? Daí, eu pego a minha agulha, mais uma vez, e venho empurrando essa pontinha pra dentro, pra que essa pontinha fique no meio da manta. E tá aplicado, né? Tá terminado, eu vou pegar aqui a sola do meu chinelo e vou posicionar. Agora, eu venho com o meu alicatinho pra facilitar. Aqui, gente, não é força, tá? É jeito. Você põe ele assim, de ladinho e empurra, só segura, ó, e empurra. Não precisa forçar nada, não precisa fazer nada além. Você pega ele, segura assim com a pontinha do alicate, põe de ladinho
e empurra ali. Ó, e tá pronto o nosso pé aplicado e tudo mais. Ele ficou assim por trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de falar aqui pra mim se você usa muito esses modelos de cabedal. Se tiver algum modelo que você tem mais dificuldade, se eu souber aplicar, eu tento trazer pra vocês, encontrar o cabedal e mostrar. E é isso, eu espero que vocês gostem, que usem, né? Qualquer dúvida pode colocar aí que eu tô à disposição. E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!